Infelizmente não. Ah, o Matheus, lembrei de uma coisa que a gente comentou aqui no nosso canal alguns meses atrás, que eu não te perguntei durante essa live ainda. Que é sobre. A gente falou bastante sobre filme, série, por aí vai. Só que a gente mencionou um pouco literatura. E a gente fez um programa aqui alguns meses atrás sobre a questão de estarem higienizando literatura clássica, né? Estão republicando alguns livros clássicos, a maioria deles de autores que já faleceram. Normalmente é o espólio que faz isso, né? A família e tal. Às vezes nem isso. Às vezes são pessoas que, enfim, que têm os direitos, né? Empresas. E estão retirando alguns trechos, mudando palavras que são consideradas, hoje em dia, politicamente incorretas, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Qual que é a sua visão aí, se você acha... Se você mantém o seu acervo pessoal aí em casa, porque não dá pra confiar mais hoje em dia em streaming e por aí vai, né? Mantenho meu acervo pessoal, morro de medo de não ser dono dos livros, odeio, certo? Você ter que olhar tudo em nuvem, ver tudo em nuvem. Inclusive, tem esse negócio, você não vai mais ser dono do seu filme, você não vai mais ser dono do seu livro, você não vai mais ser dono do seu jogo. Isso é papo furado, certo? Conversa fiada, certo? Para mim, eu acho o seguinte, que, veja, isso tudo começa na literatura, isso aí começa em uma da geração dos departamentos de crítica, de teoria literária nos Estados Unidos, departamento de inglês, de francês, de literatura comparada, teoria literária, etc., de querer colocar teoria literária pós-moderna como substituto de literatura, de estudos literários, certo? Essa teoria ela meio que passa a ser apresentada como uma sofística, um método infalível que vai levar assim a um conhecimento que na verdade é só uma enrolação. Então, assim, quando você vê bem, isso é um debate que começa na crítica literária. As canon law são o antecedente imediato do outro. Essa questão de deve-se adaptar o cânone. As representações dos excluídos, vou ser bem sincero aqui, quanto ao que eu acho desse negócio de representatividade. Eu, Matheus Tiburcio, sou católico, sabe, né? Sim. Se eu chegar lá no mundo anglo-saxônico, ou no mundo hispânico, não, no mundo germânico, perdão, no mundo germânico, certo? Eu chego lá no mundo anglo-saxônico, no mundo germânico. Eu vou me deparar com muitas obras literárias que têm um teor muito anticatólico, não é verdade? Por causa do passado protestante, etc. Como é que eu vou lidar com isso aí? Eu vou censurar essas obras canônicas? Isso é esperado de mim? Claro que não. Você acha que isso é uma coisa madura da minha parte? Da mesma forma, é extremamente ridículo você querer que o cânone literário se adapte ao grupo a que você pertence. Certo? Porque esse grupo não necessariamente é algo que pode assimilar toda a história. Isso é algo que me parece um tanto óbvio, mas as pessoas não entendem isso aí. Aliás, Edward Said, que foi um dos implantadores do pós-modernismo, do politicamente correto, etc., nos Estados Unidos, ele já dizia o seguinte, que a teoria literária pós-moderna diminuiu muito o nível dos estudantes de literatura. Diminuiu o nível intelectual. Porque as pessoas param de querer ler, de querer estudar isso aí. O resultado é o seguinte, que o outro, politicamente correto, produzem pessoas cada vez mais chatas com o tempo, pessoas cada vez mais incapazes de ter um diálogo, e é isso que eles querem, e cada vez mais burras. É o que tem que ser estudado, a relação entre o woke e burrice, influência na mídia woke e burrice. Isso tem que ser estudado ainda. Tem que ser melhor estudado. Sim. Quem sabe no futuro, né? Porque hoje em dia... Se bem que hoje já tá ficando ridículo, né? Até as pessoas mais comuns estão percebendo, né? O nível de ridículo que tá essa questão aí, né? Na Europa, os jovens estão com olho loucos.
Está havendo um movimento forte dos jovens na Europa contra o aborto. Uhum. Nos Estados Unidos, não existe um movimento. Os jovens dos Estados Unidos nem tanto, mas os jovens europeus estão muito contra o aborto. Uhum. Tanto que os jovens europeus, em regra, hoje em dia votam ou em partidos de extrema direita, entre aspas, ou partidos de esquerda tradicional que não gostam de woke. Uhum. Da velha esquerda. Esquerda econômica. Por quanto tempo o arranjo vai durar, não sei. Mas. Comentaram aqui, ó. Cancelaram Seguimos. até o filme E o Vento Levou. Teve isso mesmo. E o Rodrigues falou O- assim, ó. Tem uma edição da Sim. Bíblia com tradução para jovens. Pois é, hoje em dia tem cada coisa. Ah, mas- Eu lembro, não sei se você se lembra, lá em meados de 2012, talvez, por aí, surgiu aquela Bíblia Freestyle na internet. Você lembra disso? Tinha um pastor maluco Lembro. que na... Só de lembrar da risada. Que na época ele era esquerdista, inclusive abertamente esquerdista, um cara lá de Minas. Acho que ele chamava Ariovaldo Júnior, se eu não me engano. Já ouvi falar dele, já ouvi Todo falar. tatuadão, tal, com piercing, ele era lá de Minas. E aí ele surgiu com esse projeto incrível, a Bíblia Freestyle, que era uma Bíblia com linguagem de hoje, entre aspas, né? Linguagem de hoje cheia de gíria. Colocava até Jesus como palavrão, enfim, né? Cada coisa. Mas ele sabia grego, ao menos, como ele estudou hebraico, Não sei. ou era. O mais Era incrível coisa é da que cabeça depois, dele. com o passar do tempo, ele se tornou um pouco mais tradicional. Ele não é mais esquerdista, hoje em dia ele é de direita. E eu sei porque tenho amigos em comum com ele. Tem um pastor conhecido meu que conhece ele pessoalmente. E ele tá um cara bem mais centrado agora. Interessante, né?